Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou o Gabriel Salaf, essa é a nossa edição 189, já começando os trabalhos, olhando para a última data FIFA deste mês de 2025. Começamos lá atrás, no mês de janeiro, até em dezembro, né? Teve competições que atravessaram o final e o começo do último ano, e agora a gente chega aí para os últimos jogos, para as últimas decisões, e agora, né, nesse podcast especificamente, falando sobre a última convocação do Brasil, a última convocação do Carlo Ancelotti antes, né, do ano terminar, a penúltima antes da lista para a Copa do Mundo. Então, amigo, já começamos aí a ficar mais de olho. E, claro, você, nosso convidado para estar com a gente nesse papo, convido você a seguir a gente nas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_, segue lá, confere lá o nosso material, conteúdo quase diariamente. Tem meus probleminhas aí nesse final de outubro, começo de novembro, mas a gente segue lá com os nossos materiais. Também, se você se inscrever aqui no Spotify, no YouTube, para conferir nossas outras análises, nossas outras prévias, né, dessa data FIFA, que vai ser fundamental, né? Vamos conhecer todas as seleções que irão para a Copa do Mundo de forma direta, sem a repescagem. Então a gente vai começar, claro, a olhar para isso já nessas próximas semanas. E também convido você a, se puder, apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês você apoia a gente e, claro, compartilhe esse conteúdo com os seus amigos que querem saber mais, né, sobre essa última convocação do Ancelotti, o que dá para esperar. O italiano vai anunciar a lista nessa segunda-feira, dia 3, lá no Rio de Janeiro. Todo mundo de olho, todo mundo na expectativa para saber o que ele vai fazer para os jogos contra Senegal e Tunísia, que acontece no mês de novembro. E hoje, ao meu lado aqui, para a gente comentar sobre essa expectativa para a lista, fazer nossas prévias, tá o Felipe Camin, portal Jogar a 10. Nosso Elcio Vadino está passando por momentos de mudanças nas suas vidas, então, na sua vida. Então, quem quer confirmar, segue ele lá, que ele vai postar em breve o que está acontecendo na vida dele. Mas o Camin está aqui comigo para a gente debater essa convocação, esses nomes que podem aparecer. Amin, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Conte Verde. O que você está esperando aí dessa última lista do ano do Ancelotti? Fala, meu amigo Gabriel Salaf, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Conte Verde, a qualquer horário que vocês estejam escutando esse podcast. Sempre um prazer estar aqui, um forte abraço ao Elcio, que não é fácil substituir o homem, uma máquina de seleções. E, cara, de expectativas que eu tenho é mudanças, né? Novidades, surpresas, porque, como o próprio Ancelotti falou, vai ser uma convocação de testes, então a gente espera nomes diferentes. Ele também falou que ia convocar muitos jogadores aqui do futebol brasileiro, do Campeonato Brasileiro, então eu espero muitas mudanças, muitos testes, muitos nomes novos, e eu espero que a seleção corresponda, que a gente consiga ser um pouco da mesmice dos nomes de sempre e que a gente tenha bastante novidade. Temos pouco tempo, o Ancelotti vai ter pouco tempo de trabalho para observar esses nomes, poucas datas, amistosos assim contra as seleções africanas que, apesar de serem fortes e de terem uma base boa, jogadores fortes, não são aqueles testes que a gente gostaria de ver, mas o Ancelotti vai ter esse tempo e esse momento para fazer testes. Eu espero muitas caras novas, espero muito ser agraciado com boas novidades, porque o Brasil precisa de novidades, porque a mesmice já está enchendo o saco não só desse que vos fala, mas de todo o torcedor brasileiro. Você vê que uma derrota de virada faz com a cabeça do cidadão, né? Porque se pegasse o Caminho depois da goleada contra a Coreia, eu não falaria isso. Conhecendo essa derrota foi no dia do meu aniversário. Foi o pior presente de aniversário que eu tive. Obrigado, Brasil. Mas vamos lá, acho que eu queria até jogar isso porque é uma coisa que eu estava refletindo, muita gente falou isso após a derrota, né? Porque aconteceu naquele jogo, até por conta desses testes e tudo mais, o Brasil entrou com um time muito modificado, né? Também lesão e tudo mais. E até ouvi muita gente falando, será que cabe fazer teste? Porque o Ancelotti, ele já falou em algumas vezes que ele tem um time fixo ali com 16, 17 nomes que ele já tem meio que definido. Então a gente tem ali uma definição de 10 nomes, vamos dizer assim, aberto. Mas será que compensa? Eu estava até fazendo a nossa prévia, né, Caminho, eu te mandei. Eu fiquei quebrando a cabeça, cara. Qual o mais jogador do Brasileirão que ele pode chamar que ainda não chamou? É difícil. Claro, a gente aqui no Brasil, a gente tem essas oscilações, né, do jogador jogar 3 jogos bem no Brasileirão. A primeira coisa que surge, principalmente se ele joga num time grande, pode ir para a seleção. Né? Esses dias saiu uma entrevista do Cafu falando que o Samuel Xavier pode ser o lateral da Copa. Pelo amor de Deus, galera, por favor, né?
Calma. São atletas que são bons jogadores, mas que estão apresentando um momento bom na carreira. Enfim, você acha que, até pelo que foi esse baque dessa derrota contra o Japão, cabe testes? A gente sabe que vai ter testes porque o Ancelotti falou. Mas cabe testes agora? Não seria o momento mais ideal para ele já começar a, vamos dizer assim, afunilar esse funil? Ou até mesmo a gente pode ser surpreendido, né? Porque eu lembro que na data FIFA de setembro, o Ancelotti falou também que ia convocar jogadores brasileiros e tal, ele convocou, se eu não me engano, 2 ou 3 jogadores que atuavam no Brasil na primeira lista, né? Depois, com os cortes, veio Vitinho, veio outros nomes. Mas ainda cabe teste com tão pouco tempo assim, Caminho? Acho que é essa pergunta que a gente fica, né? Porque a gente sabe que seleção é uma dinâmica muito diferente. Até mesmo esses nomes aqui que a gente está falando, borbulhando por aqui, né? Exaltando, na próxima convocação em março vai que o cara tá em baixa. Vai que o cara se machuca. É uma loucura, né? Então, você acha que a convocação deveria ser para testes ou poderia ser mais essa tentando já fechar um grupo? Olha, o Ancelotti não teve momento de testes, né? Pegando o jogo do Japão, você levantou um tópico que é importante, que ele fez testes, fez mudanças, só que eu acho que o Brasil caiu muito de rendimento depois das substituições que o Ancelotti fez. Claro que teve a falha crucial do Fabrício Bruno, que colocou o Japão de novo volta no jogo. O Hugo Souza falhou no terceiro gol, o Fabrício Bruno faz um gol contra também, mas o time parou de jogar. Então a gente conseguiu dar uma olhada que esses nomes fixos que o Ancelotti tem, dá conta do recado. Eu mesmo, que sou um grande crítico de Bruno Guimarães na seleção brasileira, o Bruno Guimarães para mim foi o destaque dessa data FIFA. Então, eu acredito que o Ancelotti tem esses nomes fixos que você falou. Agora, se cabe a testes, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque o Ancelotti não teve esse momento. O Ancelotti já chegou com o Brasil em baque, com pressão e precisando de resultado para se classificar para a Copa do Mundo. E o Ancelotti não teve tempo para testar jogador. Ele convocou as pessoas que eles sabiam, os jogadores que eles conheciam. Tanto que o Richarlison esteve nessa lista. Por quê? Porque é o nome que está em alta? Não, mas é porque é o nome que o Ancelotti conhecia. E o Ancelotti precisava de resultado no primeiro momento. Mas agora eu acho que vale assim os testes, não só por conta do período, mas também por causa das seleções. Apesar de ser seleções africanas fortes que vão jogar a Copa do Mundo, é um bom momento para testes, porque eu prefiro fazer teste contra a Senegal, por exemplo, do que contra a França. É muito difícil você colocar os jogadores do Brasileirão, do Campeonato Brasileiro, para enfrentar uma França lá na Europa com toda a pressão e toda a torcida para cima dos franceses. Então, acho que cabe sim esse momento de teste. O Ancelotti precisa fazer isso porque ele precisa aumentar também seu leque de opções e também ter mais dúvidas também na cabeça dele. Porque, convenhamos, se ele convocar sempre os mesmos jogadores, e eu estou falando do Richarlison nesse momento, o Brasil vai ter poucas opções na Copa do Mundo. Pois é, acho que tem alguns nomes que eu acho que não vou ver mais nessa convocação, né? O Richarlison já antecipou, acredito que seja um deles. Mas, por exemplo, acho que, né, se a gente for ver, se ele convocar, por exemplo, o João Pedro e o Igor Jesus, né, pode acontecer, é algo que não necessariamente vai ser algo novo, né? Então, acho que tem esse ponto, isso que eu falei, acho que ele já trouxe vários nomes, né, novos, enfim. Deixa eu até conferir aqui uma coisa que pulou na cabeça na hora que eu estava fazendo minha apuração, mas eu acredito que pode dar boa. Mas, enfim, eu acho que tem esse ponto, acho que tem essas questões que estão em aberto ainda. Tem posições que estão abertas, tem posições que eu fico meio intrigado, porque parece que ele está, como que eu posso dizer, ele já está meio reluzente, né, de qual opção, né, escolher, que a gente acha que está em aberto. Mas, enfim, a gente vai debater isso ao longo das posições. Então, vamos começar com o gol. No gol, a gente não tem o Alisson, né, o Alisson segue lesionado, o Liverpool, inclusive, está sofrendo muita falta do Alisson lá na Premier League, né, e aí a gente tem o Ederson, está de volta, né, o Ederson que foi cortado da última convocação. A gente tem o Bento, tem o Hugo Souza, a gente também traz alguns outros nomes, né, que andaram rondando a convocação do Brasil recentemente, no caso, Gabriel Barazão e Lucas Perry, aí você vai ter quem defenda o Everson, quem vai ter quem defenda não sei o quê, mas eu acho que até pelo perfil, né, Camille, que a gente tem na seleção com o Tafarel e com outro jogador, e com a comissão técnica, eu acho muito difícil a gente sair do padrão Ederson, Bento e Hugo Souza, até porque o Ederson, pelo que o Ancelotti falou, né, na última convocação, que quando o Alisson estava machucado, ele já falou, o Ederson vai ser titular, o Ederson se machuca e não vai, né, foram 2 convocações esse ano que o Ederson perdeu por conta de lesão já, né, antes do Mundial de Clubes, ele também fica de fora daquela primeira data FIFA com o Ancelotti por isso, fica de fora da data FIFA de setembro por conta da negociação dele com
o Fenerbahçe, né? Que foi o que até o Tafarel falou com a gente lá no Maracanã. Enfim, o que dá para esperar? Acho que não muda muita coisa, por mais que o Hugo Souza tenha falhado, acho que até pelaquela visão de terceiro goleiro, pegador de pênalti, acho que o Hugo Souza vai continuar com essa moral. Vai seguir só a disputa entre os dois, acredito, para ver quem vai ser o terceiro goleiro, né? Bento e Hugo Souza. Discussão no gol a gente não tem. O Alisson vai ser o nosso goleiro na terceira Copa seguida, e para as pessoas que não gostam do Alisson, sinto muito, porque ele é nosso melhor goleiro, e pelo menos top 5 goleiros do mundo. Só ver o que o Liverpool está sofrendo. O Mamadashvili conseguiu enganar a diretoria do Liverpool para conseguir um belo contrato, porque está triste a situação do Liverpool sem um goleiro brasileiro. Mas o Alisson é indiscutível o nosso titular. Não existe nenhum goleiro brasileiro melhor que ele, e no mundo poucos conseguiriam tirar essa titularidade do Alisson. Poucos, pois pouquíssimos. Para segundo goleiro, eu acho que o Ederson vai mais pelo nome. Ele fez uma temporada muito ruim no City na última temporada, né? Que ele não conseguiu se destacar, por isso que a diretoria foi atrás do Donnarumma. Não estou conseguindo, confesso, acompanhar ele no Fenerbahçe, mas o Ederson é um nome de segurança. É um nome que, se você colocar ele ali embaixo do gol, você sabe que você pode ficar tranquilo, porque é um nome de segurança. É um nome que você pode ficar tranquilo, que ele vai conseguir substituir o Ederson muito bem. Agora, essa vaga de terceiro goleiro, apesar de eu ver o Bento muito à frente dos outros candidatos, eu vejo ela aberta. Porque o Bento não tá passando muita confiança. Fez uma partida terrível contra a Argentina nas eliminatórias. Contra a Coreia do Sul ele foi titular, mas a bola não chegou, né? Então não conseguimos fazer os testes. E no Al Nassr ele está muito mal. Acompanhando os jogos do Al Nassr, ele não consegue se destacar. Apesar de ser uma liga um pouco inferior, ele deveria estar se destacando e não conseguiu. E eu vejo o Hugo Souza, apesar da falha contra o Japão, ele não se queimou por causa de uma falha. Nenhum goleiro pode se queimar por causa de uma falha, porque todos falham. Todos vão frangar um dia, todos os goleiros têm um frango marcante. E o Hugo Souza tem o detalhe do pênalti. O Ancelotti já comentou em entrevista recente que cogitaria levar um goleiro apenas para a disputa de pênaltis. Então, Hugo Souza é esse nome. Hugo Souza, entre todas as opções que temos aí, Alisson, Ederson, Lucas Perry, Gabriel Brazão, Everson, todos que você falou, o Hugo Souza é o melhor catador de pênalti que temos nessa lista. A não ser que o Rossi se naturalize e vire brasileiro. Aí tu pode entrar nessa discussão aí, mas eu acho que não vai entrar nessa discussão, não. Mas eu colocaria o Hugo Souza um pouco mais à frente do que o Bento, por causa da situação dos pênaltis. Porque o Alisson e o Ederson são nomes seguros, nomes de confiança. E o Hugo Souza pode largar na frente só porque o Ancelotti acredita que vale a pena levar um goleiro apenas para a disputa de pênaltis. Coisas que o Alisson já provou que não sabe defender, não é muito bom. O Ederson nem tanto, e o Bento tá numa fase terrível. E se a seleção é momento, o Hugo Souza é o momento da vez. A gente até falou isso aqui na última vez, que o Bento também tem essa característica, né? O Bento aqui no Atlético ele também era conhecido como isso, mas tem essa questão, claro, do momento que atrapalha o Bento. Mas, como eu falei, acho que até pela essa baixa do Alisson, a gente vai ter, né, essa manutenção dessa briga entre os dois. Vai ser uma boa data FIFA pro Ancelotti ver isso, né? Com a presença do Ederson, eu acho que até a atuação do Hugo no jogo contra o Japão mostra a importância de você ter esse nome de confiança, né? De ter esse nome de confiança, no caso, que é o Ederson, né? Como você estava falando. Você precisa ter um goleiro que tem experiência, né? E ali até acho que o Marcos falou muito bem, né? Quando ele explicou, né? Não é que o Hugo Souza fez isso que não merece ser convocado, é porque o cara não tem a confiança na seleção. Talvez se fosse aquele mesmo lance no Corinthians, não é que ele ia espalmar a bola para dentro do gol, ele ia sair e ia cortar a bola na cobrança de escanteio, já, né? Logo de cara. Então, eu acho que esse é o diferencial, né? Assim como você falou, o Bento falhou já na seleção, enfim, mas eu acho que o Ederson surge com esse nome de confiança mesmo estando numa liga menor, né? Mesmo caso, sei lá, se você pega o Júlio César em 2014, a única diferença é que o Júlio César não tinha nenhum goleiro acima dele, né? Ali era o Júlio César. O Ederson acho que se encaixa nesse perfil, não é talvez o ideal, mas é um goleiro que passa segurança de estar sem o Alisson. É torcer para ele não se machucar de novo, né? Porque lembrando, ele se machucou logo depois da convocação, enfim, para que ele possa, enfim, também ser testado junto com o Ancelotti. Vamos para lateral direita, que a gente ainda segue sem o Wanderson, né? Então acho que vai ser mais uma oportunidade. A gente colocou aqui na nossa lista o Wesley, que foi chamado em todas as convocações do Ancelotti, mas ficou de fora da última porque foi cortado por lesão. O Vitinho e o Paulo Henrique estiveram presentes nas últimas duas.
E a gente traz nomes aqui que o Conte Verde defende, né? O Ian Couto, que era um nome que começou bem a temporada no Borussia, acabou caindo de rendimento, né? Acabou ficando no banco, mas o Dodô segue titularzaço da Fiorentina. Enfim, Caminha, acredito que se a gente pegar ao pé da letra o que o Ancelotti fala, né, sobre testar jogadores do Brasil, dá para imaginar ele com o Vitinho e Paulo Henrique, mas acho que o Paulo Henrique deu um salto muito grande na última data FIFA, não só porque fez o gol, mas o Vitinho, acho que por mais que seja um lateral bom, né, acho que o Paulo Henrique está na frente dele nessa disputa, e acho que ele vai manter o Wesley, né? O Wesley vem em todas as convocações, agora que o Wesley voltou de lesão, acredito que o Wesley continue. O Wanderson que perde espaço não por culpa dele, mas por conta de lesão, né? Acho que tem esse ponto, mas enfim, o que dá para esperar? Eu gostaria muito de ver o Dodô na seleção, você sabe disso, mas enfim, acredito que até pelo momento do Vasco, o Ancelotti vai ir no próximo jogo do Vasco nesse final de semana, a gente está gravando esse podcast dia 31 de outubro, sexta-feira. Enfim, dá para imaginar que aqui vão ser nomes que o pessoal ainda vê como novos, mas não são mais testes, porque todo mundo aqui que está nessa lista para entrar já foi convocado pelo Ancelotti. Você que é o dono do fã-clube do Dodô, né? Porque você é um dos poucos, talvez o único que defende o Dodô. Eu gosto muito dele, mas... o Elcio também defende, tá? Só pra... Tá, o Elcio também. Os dois maiores fãs do Dodô, da Fiorentina. Mas eu vejo 3 nomes assim na frente disparado. Apesar da lesão, eu acho que o Wanderson é o nome do Ancelotti. Eu vejo que o Ancelotti gosta muito do Wanderson. É um nome consolidado na Europa, tá acostumado a enfrentar os grandes times, os grandes clubes, os grandes jogadores da Europa. Já tem uma experiência, apesar de ser novo. Então eu acho que o Wanderson é o nome do Ancelotti, apesar da lesão. E o Wesley, ele vem jogando muito bem na Roma, muito bem. Ainda no último jogo do Campeonato Italiano, eu estava acompanhando o jogo da Roma, e o Wesley estava jogando de ponta, por causa da característica dele ofensiva, que o técnico da Roma gosta muito. E botou ele até na ponta esquerda, né? Na ponta esquerda, tava na ponta esquerda, só pra trocar a perna. Então, assim, tem um jogo da Liga Europa também que a Roma acabou perdendo, eu esqueci agora contra quem foi, mas o Wesley foi o grande destaque da Roma. Então, o Wesley cresceu muito de rendimento desde que chegou no futebol italiano, e eu acho que também vai ser um nome muito carimbado. Mas eu acho que eu só tinha que ficar entre Wanderson e Wesley, por conta da experiência europeia, por também estar nos seus momentos, mas a gente não pode descartar o Paulo Henrique, que o Paulo Henrique fez uma data FIFA excelente e o Ancelotti gostou, aparentemente, né, por causa que o Ancelotti teceu elogios ao Paulo Henrique. O Vitinho é um bom nome, só que o Vitinho, ele não conseguiu se destacar, ele fez o feijão com arroz. Sabe, talvez um sazonzinho, um temperinho ali pra ficar meio diferente, mas ele fez o feijão com arroz, o Brasil não enfrentou adversários tão fortes quando o Vitinho foi titular, e ele não conseguiu se destacar. Então eu acho que pro Brasil jogar uma Copa do Mundo com o Vitinho de lateral direito, não seria um bom nome. Agora o Paulo Henrique é uma arma ofensiva, assim como o Wesley. Eu não sei se valeria a pena levar 2 laterais tão ofensivos, apesar que o Wanderson também tem seus lampejos, mas o Wanderson tem um caráter um pouco mais defensivo. Ter 2 laterais ofensivos não seria de boa escolha do Ancelotti. Então eu vejo o Wanderson como o nome do Ancelotti e o Wesley e o Paulo Henrique brigando por essa segunda vaga. Mas o Wesley um pouco na frente, pois está se destacando muito no futebol italiano, mas é impossível, eu estou junto com minha torcida vascaína, é impossível não deixar o Paulo Henrique fora dessa lista. Eu acredito que para essa o Paulo Henrique vai estar dentro, mas eu já falei isso aqui, né? Eu acompanho o Paulo Henrique desde 2020, né? O Paulo Henrique jogava no Paraná Clube nessa época. É um lateral que se destacava, mas eu acho que ele é o famoso regular, né? Então, quando eu falei ali no começo, acho que até o Paulo Henrique passa nisso. É um jogador que está vindo no seu auge, mas será que daqui a 6 meses vai estar nessa? É uma questão. Por isso que eu acho que, né, é uma questão para agora, até por tudo, né? Enfim, esse toque de dar novos laterais, enfim, né? Novos jogadores que jogam no Brasil, acho que o Paulo Henrique vai estar dentro, mas acho difícil ele manter o nível até a Copa, mas de qualquer forma, acho que é um bom ponto você trouxe, né, que o Wanderson, mesmo sem, né, poder atuar nas últimas 3 datas FIFA, né, vai ser 3 datas FIFA que o Wanderson vai ficar de fora, ele ainda segue, acho, com o nome principal, né? Óbvio, pode perder espaço? Pode, né? Depende muito de como ele vai jogar, e aí depende muito também daquela variação que a gente já falou algumas vezes, tem um lateral que segura mais, outro que avança, porque a gente vai falar da lateral esquerda daqui a pouco, o Douglas Santos é um cara que segura mais, né? Então tem
tem esse diferencial, e o André eu gosto bastante. Vamos falar da lateral esquerda agora, já que já estou falando de lateral. Né, na lateral esquerda, o Caio Henrique, que para mim acho que conseguiu aproveitar até os poucos minutos que jogou, queria ver mais dele, acabou de estar machucado, então não deve ser convocado. Mas traz aqui os nomes do Douglas Santos, do Carlos Augusto, do Alex Telles, do Alexandro, do Arana e do Kaique Bruno, né? Nomes que a gente cogita aí, mas assim, até por ser uma posição que está se firmando o caminho, né? E ele chamou 3 nas últimas convocações, eu acho que ele vai manter, e até gostaria disso, que ele mantesse Douglas Santos e Carlos Augusto. Acho que são nomes ok, assim. O Carlos Augusto, de fato, não fez uma partida boa contra o Japão, mas contra o Japão mesmo. Mas com a ausência do Caio Henrique, eu acho que não tem sentido. E para mim, cara, eu tava vendo a semifinal do Flamengo, não entra na cabeça o Alexandro na seleção, cara, em 2025. Não dá, cara. Então acho que a gente tem que ver o que a gente tem, né? O Arana, por mais que o Galo esteja na final sul-americana, não tá se destacando tanto, talvez possa dar uma chance ou outra para o Kaique Bruno. Tem que ver se ele vai querer manter 3 laterais, né? Que esse é um ponto que eu acho, né, se ele vai ou não, porque foi algo que ele fez, mas eu acho que até a última data FIFA deu essa dimensão, e acredito que se o Caio Henrique estivesse saudável, ele estaria na frente do Carlos Augusto, mas como o Caio não está, eu acho que tem chance desses dois, até porque é uma posição que eu acredito que o Ancelotti queira firmar, né? Se a gente pensa em testar, às vezes o teste é aquele cara que a gente sabe que já tem jogador ali, o cara ganhou uma oportunidade para ir ali. Só como ele ainda está definindo, que eu acho que já está mais definido agora, né, principalmente como o Douglas Santos conseguiu entrar bem nessa seleção, acredito que ele vai se manter. Enfim, não sei o que você acha, quais nomes você acha que ele vai chamar aí para essa data FIFA de novembro. É até engraçado, Gabriel, por causa que a lateral esquerda antes era uma das posições que tinha mais certeza, né? Alguns anos atrás. Porque o Alexandre, Alex Telles já eram nomes certos, tinha um Renan Lodge surgindo também voando. A gente passou muito tempo com o Marcelo e Felipe Luiz ali sendo certezas, e hoje a gente quebra um pouco da cabeça, né? O Douglas Santos também é outro nome que eu vejo que agradou o Ancelotti, que tá se firmando cada vez mais. Então vai ser muito difícil tirar o Douglas Santos dessa lista. A não ser que ele cometa erros grotescos, xingue a família do Ancelotti. Eu acho que o Douglas Santos, ele tá muito bem encaminhado, apesar dele não ser meu favorito. Eu acho ele seguro, como você disse, ele é um cara que segura bem, que defende bem, mas ele não é meu favorito. O Alexandre e o Alex Telles, eu acho que eles têm muita técnica. Então acho que de técnica, sim, pra eles não falta. Jogadores que conseguem achar recursos durante a partida que vale muito a pena. Porém, é aquele fato de que estão um pouco acima da idade, que não conseguem mais acompanhar o ritmo de outros jogadores. Imagina um Lamine Yamal indo pra cima de um lateral desses. A gente fica desesperado já, praticamente. Então é meio complicado. E o Arana, pra mim, depois do jogo contra a Argentina, ele nunca mais deve ser convocado pra seleção brasileira, porque o Arana fez a pior atuação da carreira dele contra a Argentina no 4-1. Então, desses nomes que mais me agrada, tirando o Douglas Scott, que é o nome certo, o do Carlos Augusto é um nome muito bom. Eu gosto muito do Carlos Augusto, apesar de não ter feito um bom jogo contra o Japão, como você disse. É um nome que agrada, um nome que cresce, e ele também pode jogar como zagueiro. Caso seja necessário, o Carlos Augusto também ele tem essa polivalência. Então, Carlos Augusto é um bom nome. Porém, eu queria muito ver a lateral esquerda, assim como a lateral direita, como eu te falei. De ter um lateral mais defensivo e um lateral mais ofensivo. E nesse momento, eu coloco a carta Kaique Bruno do Cruzeiro, que eu queria muito observar, porque tá fazendo um grande campeonato brasileiro. É muito ofensivo, tem o drible como recurso muito bom. E se essa data FIFA é para fazer testes, para chamar jogadores do Brasileirão, eu acho que vale a pena dar uma chance para o Kaique Bruno. Porque se a gente pegar a nossa lista, entre aspas, temos o Carlos Augusto, o Alex Telles, Alexandre e Douglas Santos, que são nomes mais defensivos. O Arana, como eu disse, não deve nunca mais ser convocado para a seleção brasileira. Então, eu daria muito essa chance para o Kaique Bruno. É um nome que está se destacando muito. E também mudaria a cara do jogo. Porque no momento que a gente está numa Copa do Mundo, acontece como aconteceu com a Bélgica, que a gente está atrás do placar. E você olha para o banco de reserva e não tem um lateral que chegue, um lateral mais ofensivo, só defensivo, então você tem que improvisar um jogador ali ou mudar a formação, o esquema tático. E o Kaique Bruno pode ser essa peça mais ofensiva sem tentar mudar o painel tático do Ancelotti. E como a gente disse, está na fase de testes, eu acho que valeria muito a pena levar o Kaique Bruno. Pelo menos nessa data FIFA. É uma boa observação, até porque o Caio, que é um lateral mais ofensivo, está machucado, né? Se a gente for parar exatamente, o Caio entrou no jogo do Japão exatamente nessa função, né? O Caio, quando o Brasil já está perdendo, ele entra no jogo
E, como eu falei, para mim ele foi bem, né? A gente falou isso até na repercussão, né? Por mais que jogou poucos minutos, ele foi bem quando entrou nessa função. Mas acho que é uma boa. Se você quer testar, trazer nomes nacionais, acho que o Kaique Bruno é uma boa. Bem melhor que esses outros laterais brasileiros que a gente citou, que já tiveram chefe de seleção, que já vem de Copa e não sei o quê. Então, acredito que pode ser uma excelente oportunidade o Kaique Bruno, até pensando que o Ancelotti está colocando 3 laterais, né? Então, ele pode muito bem convocar ali o Carlos Augusto, convocar o Douglas Santos e convocar o Kaique Bruno. Então, se ele manter o padrão das últimas convocações, é uma boa. Você trouxe um bom ponto aqui, Felipe Caminho. Vamos ver se Ancelotti vai escutar ao longo do final de semana esse podcast ou não. Vamos passar para a defesa, onde a gente já tem alguns retornos importantes, né? O Marquinhos está recuperado, mas traz aqui o nome de outros jogadores, como o Militão, né? Como o Gabriel Magalhães. Aí a gente ainda tem as ausências do Alexandro e do Bremer, que estão machucados, então a gente traz outros nomes, como o de Léo Ortiz, Beraldo, Léo Pereira, Fabrício, Bruno e Murilo. Também acho que, como volta o Marquinhos, a gente tem 3 zagueiros garantidos, né? E como tem a baixa do Alexandro e do Bremer, tem uma vaga aberta. Eu já falei aqui inúmeras vezes que a defesa do Brasil também está fechada. Resta saber testes. Eu acredito que o nome... E aí tem a questão da final da Libertadores pode pesar, eu convocaria o Léo Ortiz. Eu já falei isso na outra convocação, não levaria o Fabrício Bruno, levaria o Ortiz. Acredito que o Fabrício Bruno não tem nem cabeça para voltar para a seleção agora. Enfim, tá. O que você acha que ele vai fazer? Pensando que pode ter aí 1 ou 2 vagas na defesa, dependendo de quantos jogadores ele convocar, né? Acredito que não tem por que esses outros 3 nomes ali saírem, até porque a gente viu a falta que faz ter um zagueiro experiente jogando ali no jogo contra o Japão. Concordo com você. Pra mim, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Éder Militão estão na Copa. Eu acho que fugir desse trio assim é muita loucura. E ele vai fazer os testes como a gente planejou. Então, eu acredito que até ele não convoque esses zagueiros, porque são nomes muito certos. Ele vai querer ver novas duplas de zaga. Creio que ele tem que fazer isso, não, mas a chance é muito grande. Eu acho que não, porque ele não fez isso nas últimas, né? Que ele já podia ter feito. Ele vai querer ver outros nomes. Ele vai querer. Mas eu acho que ele vai chamar 2 zagueiros, mas eu acho difícil, porque... Talvez ele convoque 5 zagueiros. Sim, concordo. Porque esses nomes que a gente trouxe, ele já convocou, né? Tirando o Léo Pereira. Eu não imagino o Léo Pereira sendo convocado. Eu acho que ficaria surpreso. Mas, sei lá, se for pensar um outro zagueiro joga aqui no Brasil, fora esses que já foram mais rodados na seleção, é difícil. Então, e até mesmo ele teve uma entrevista que ele até falou isso, acho que foi antes do jogo contra o Chile, que perguntaram para ele por que ele não faz mais testes, e ele falou, porque eu quero sempre manter uma coluna, né? Ele usou essa expressão, acho que tem isso, né? Acho que esses 3 não saem até pela questão de confiança, até para manter essa coluna do time, enfim. Mas conclua seu pensamento. São os 3 pilares, né? Não tem o que fazer. Eu, na minha opinião, como você disse muito bem, o Fabrício Bruno não tem, acho que, cabeça para voltar à seleção. Foi 2 erros grotescos que custaram a vitória contra o Japão. Mas era um amistoso, o Japão nunca tinha ganhado do Brasil na história, mas mesmo assim, fica marcado pro zagueiro, na cabeça dele, e apesar que eu acho que ele ainda quer essa chance de se redimir, ainda vai ser muito pesado pro Fabrício Bruno. E eu acho que ele se queimou muito ali nessa convocação, nessa partida também. O 4º nome que eu levaria, aí é o Felipe falando, não é o Ancelotti, era do Alexandro. O Alexandro... Todas as vezes que ele foi convocado, Alexandre Ribeiro, toda vez que ele foi convocado, ele correspondeu, jogou bem, apesar dele estar machucado, mas eu gosto muito dele, então acho que ele vai ser o 4º nome. Então, para esse momento, talvez ele possa fazer alguns testes. O Alexandre é meu 4º zagueiro, assim, tranquilamente. E eu gostaria muito de ver o Léo Ortiz. Eu acho que o Léo Ortiz é um nome muito... assim, que tá crescendo muito, muito, muito no Flamengo, muito regular. Contra o Racing, ele fez um esforço danado pra estar na partida, ajudou muito, foi muito bem, muito seguro, foi crucial ali pro Flamengo se classificar pra fazer a Libertadores, então acho que o Léo Ortiz seria um bom nome. E o Beraldo, que teria que ser, tecnicamente, um nome ali pra cravar essa lista, eu ainda não vejo ele como uma unanimidade, como algo... que o Ancelotti pense e fale, não, vou colocar o Beraldo porque o Beraldo é seguro. Não. O Beraldo ainda tem lampejos de erros, ainda não conseguiu se formar no PSG, apesar de algumas boas atuações. Gosto muito do Beraldo.
Eu acho ele um grande jogador, um grande zagueiro, tem uma saída de bola muito boa, além de ser um bom defensor, consegue fazer grandes lançamentos, mas eu ainda não vejo ele pronto para uma Copa do Mundo. Então eu acho que na Copa do Mundo vai ser esse quarteto: Marquinhos, Militão, Gabriel Magalhães e Alexandre Ribeiro. Mas para esse, eu concordo com a sua opinião de levar 5. Eu acho que um deles vai ser o Léo Ortiz. O Léo Ortiz, que já teve, né, na primeira convocação do Ancelotti lá no meio do ano. Você estava comigo lá em São Paulo. Você está em São Paulo, cara, nesse momento, mas eu estava com você lá na Itaquera. Também o Beraldo estava lá, né? Acho que a gente nunca vai esquecer do Beraldo naquele jogo, né, contra o Paraguai, por momentos icônicos de uma cobertura que talvez um dia a gente conte aqui para vocês. Piada interna. Alô, nosso amigo Alex da ESPN também, que estava do nosso lado, ele também deve guardar o nome do Beraldo com muito carinho, cara, nesse jogo. Mas eu acho que o Beraldo é um nome que ele ganha destaque na seleção nesses momentos, muito porque se o treinador ele quer convocar lateral de pé, né? Então, vou colocar 2 de 10, 2 canhotos. Quem seria o outro canhoto, né? Ele vem o Beraldo, né? Então, claro, você tem o Alexandre, que é um ambidestro, então pode entrar. Tem o Bremer, que também é um cara que joga nas duas, mas os dois estão machucados. Então, se o treinador tem esse pensamento, ele vai de Beraldo. Se ele não tem, eu acho que ele pode ir com o Léo Ortiz, assim como ele pode ir com os dois. Eu não duvido que o Ancelotti chame Léo Ortiz e Beraldo. Vamos agora com a meiuca, e a meiuca é aquele espaço onde tem mais gente falando que tem que testar e mais gente consolidada, né? É uma loucura. Né? Aqui a gente traz alguns nomes, a gente tem o Casemiro, que é um nome que vem se destacando, né? O Andrei, que está de volta de lesão, o André, que foi chamado na última data FIFA, assim como o João Gomes. Também trazemos o nome do Bruno Guimarães, para mim o melhor jogador, né, na mão do Ancelotti desde que ele assumiu a seleção. O Joelinton, que jogou o time na data FIFA, não foi tão bem. O Ederson, que é um outro que eu acho que pode voltar. O Gerson, que não foi chamado nenhuma vez, foi chamado só a primeira vez pelo Ancelotti, teve aquela famosa conversa antes do jogo contra o Paraguai, né, e, enfim, nunca mais voltou. Aí a gente traz os nomes, né, do Andréas, tem o Jean Lucas, tem o Paquetá, que é um nome que também vai ganhando espaço, e do Coutinho. Também acho que é muito difícil. Aqui a gente fala de testes com jogadores nacionais, né? Eu não vejo, talvez, ele deixando de fora alguns outros nomes. Por exemplo, acho que vai acontecer aqui a volta, por exemplo. O André não vai ser convocado, vai voltar o Andrei, estava machucado. Né? Para mim é um exemplo disso. Ou o Joelinton, que foi mal, teve chance mais uma vez e foi mal no último jogo. Acredito que ele possa, por exemplo, chamar o Ederson, porque vale lembrar, a comissão técnica do Brasil foi um jogo da Atalanta na última observação, né? Ou se ele não chama o Ederson, ele chama o Andrés Pereira, né? Enfim, acho que não vai fugir muito disso. Acho que aqui é um espaço, por isso que eu falo, né? A gente fala de testes, mas aonde que a gente vai chamar para testar aqui? A não ser que ele queira testar uma formação com um 10, aí vai trazer o Matheus Pereira, vai trazer um Coutinho, não sei. Mas não é a cara que ele está desenhando a seleção brasileira, né? Acho que é até um ponto que a gente debateu aqui em outras oportunidades, né, que o Brasil não joga para jogar com 10 no momento, né, no meio de campo. Joga até com um meio de campo bem, não digo deserto, mas bem vazio, né? Tem umas que jogam um 4-2-4, né? Como você vai jogar com a camisa 10 um 4-2-4? Não faz sentido. Mas, enfim, queria que você falasse quem que você acha que pode aparecer como novidades, quem que você acha que sai, quem que você acha que pode voltar aí nessa questão de volantes e meio de campo. Cara, o meio de campo é uma situação meio complicada, né? Primeiro que nosso campo de guarda tem nome, se chama Casemiro, então é impossível a gente imaginar uma seleção brasileira sem o Casemiro hoje. E o Bruno Guimarães, como você muito bem disse, apesar de eu ser um grande crítico de Bruno Guimarães na seleção brasileira, não no Newcastle, na seleção, ele é o melhor jogador da era Ancelotti, disparado. E o Brasil vem jogando com um quarteto lá na frente de ataque muito móvel, mas quem vem fazendo esse papel de 10, normalmente vem sendo o Rodrigo ou até mesmo o Vini Júnior alternando. Então a gente sente falta um pouco desse 10. E aqui no Brasil, quem nós temos de opção? Matheus Pereira. E esse nome também talvez seria o Lucas Paquetá. Porém, o Ancelotti ainda não conseguiu achar uma graça no Paquetá. Tanto que o Paquetá, apesar de ter entrado bem contra a Coreia do Sul, contra o Japão, ele ainda não mostrou que pode ser titular do Ancelotti. O Ancelotti também não conseguiu ver isso. Não sei se ele ainda tá afetado com todo o caso que aconteceu com ele e tudo mais. E se a gente pegar aqui o Brasileirão, a gente não vê grandes nomes, grandes opções. Quem a gente poderia pensar assim de meia criativo que pode ser esse 10 da seleção? Hoje não tem aqui no Brasil. É Arrascaeta, é Carrascal, é Rodrigo Garro, então assim, são todos gringos. A gente não consegue pegar um jogador assim que seja esse 10. Então eu acho que o Ancelotti não ia abrir mão
desse 4-2-4, e se quando for enfrentar uma equipe mais forte, uma seleção mais forte, ele também colocaria mais um meio campista, só que com qualidades um pouco mais defensivas, né? Apesar que todo time do Brasil consegue estar jogando com qualidade e tudo mais. Mas uma coisa que você falou também que eu concordo, ele vai convocar de novo o Andrei Santos. O Ancelotti é muito fã do Andrei Santos, gosta muito do futebol dele. E eu lamento muito que a gente perdeu um grande jogador, que é o Gerson, né? O Gerson acho que era um nome muito certo para a Copa e ele mesmo acabou se tirando da Copa ao se transferir para o Zenit, né? Eu acho que ele foi de titular contra o Paraguai para esquecido na Rússia. Ele foi titular contra o Paraguai, não foi? Não foi? Não, a gente até fez a piada que ele ia entrar para se despedir, lembra? Verdade. Eu acho que ele foi titular no jogo anterior. Contra o Equador, verdade. Foi titular contra o Equador. Então, assim, ele foi titular contra o Equador para esquecido na Rússia. E eu lamento muito, porque o Gerson é um jogador de qualidade diferenciada que pode jogar em qualquer posição, de primeiro, segundo, volante ou até meio campista, ou aberto, como o Felipe Luiz fazia com ele no Flamengo. Então ele é um cara polivalente que o Brasil vai sentir muita falta. Agora, essa questão dos volantes também me pega muito, Gabriel, por causa que eu não consigo ver outros nomes certos sem ser Casemiro e Bruno Guimarães. Você falou do João Gomes, que talvez não seja convocado. O Andrei Santos, apesar do Ancelotti gostar, eu não gosto. Por isso eu não sou o Ancelotti, né? O André, eu queria muito ver ele novamente na seleção. Quando eu estava em Curitiba com você, a gente foi fazer Brasil e Equador no Couto Pereira, o André foi o melhor da partida. Claro que não era o Ancelotti como o treinador, mas o André fez uma grande partida, né? E então eu acho que ele merecia mais uma chance. Mas de opções assim, nítidas, claras, é muito poucas. Eu acho que o Casemiro e o Bruno Guimarães vão se consolidar ali no meio de campo. Só que eles não têm reserva à altura. Tanto que mostraram que quando eles saem da equipe, o Brasil perde muita qualidade. E para finalizar meu pensamento, como a seleção caiu de rendimento contra o Japão quando o Joelinton entrou em campo. Eu ainda não consigo ver futebol no Joelinton para a seleção brasileira. Com todo respeito, eu acho ele um grande jogador, tem grandes atuações no Newcastle, mas toda vez que botou a camisa amarela ou azul, no nosso caso, ele não conseguiu performar, ele não conseguiu ter uma grande atuação. E eu não coloco nem a culpa da derrota do Japão no Fabrício Bruno, que errou 2 vezes, mas sim no Joelinton, porque ele acabou com o meio de campo do Brasil. Ele não conseguia ficar com a bola, e o Japão criava como queria. Então, pra mim, o Joelinton não pode mais ser convocado. Daquela era que a gente esqueceu, era Ramon Menezes, e até um pouco do Diniz, pra mim ele foi muito bem, naquelas primeiras convocações dele. Ele chega a marcar um gol, se não me engano, em amistoso contra a Guiné. Enfim, ele foi bem. Só que daí, no final de 23, né, ele sofre uma lesão. E aí, acho que desde dessa lesão, quando ele é convocado, ele não consegue ir bem na seleção brasileira. Isso é um fato. Né? Ficou para trás. Eu acho que, eu só vou pensar diferente, que eu acho que é uma posição que eu acho que a gente tem muito nome bom. Que eu acho que a gente tem... por isso que a gente não consegue consolidar, porque toda hora tem alguém se destacando e tem que trocar. Né? Aí já teve o André, já teve o João Gomes, já teve o Douglas Luiz mesmo, que agora está mais esquecido, mas são nomes que vêm variando, mas não estou dizendo que o Douglas Luiz é a Copa, tá? Calma, só estou dizendo que é um nome que já apresentou qualidade. Mas são nomes que vão girando e não saem muitas vezes por como foi essa questão do Joelinton, de jogou mal. Né? Por exemplo, eu acredito que agora o Joelinton vai sair dessa convocação, vai entrar o Ederson ou o Andréas Pereira, que são jogadores que também pedem passagem. Né? São jogadores que também têm qualidade. Então, eu acredito nisso. Né? Nessa última que você falou, né? Saiu o Casemiro, o time morreu, também teve essa questão que o Andrei não estava lá. O Andrei era um cara que já fez essa função, né? Eu gostei do jogo do Andrei contra a Bolívia, por exemplo, mais que teve todas as diversidades, né, que o Andrei joga no lugar do Casemiro. Enfim, tem esse ponto. Eu acho que tá complicado, né? Não é tão complicado, quer dizer assim, e também esse ponto de mudança, acho que até no jogo do Japão que ele colocou o Paquetá ali, indicou ali como ele pode armar esse time com 3, né, no meio, não com camisa 10, como a gente falou. Vamos para o ataque que vai fechar o ano sem o Neymar. Não, o Neymar segue machucado, tá para voltar, mas vai voltar muito em cima. Acredito que o Ancelotti não é o Dorival Júnior para convocar um cara machucado, né, como já aconteceu outrora. Mas tem o Rodrigo, que nem você falou, que se destacou bem na última convocação, tem o Vini, a gente consegue botando o sarrinho aqui só para colocar, tem o Estevão, o Luiz Henrique, tem o Antony, que está lá agora do Betis, Martinelli, João Pedro, Richarlison, que acho que vai ficar fora, Matheus Cunha, Samuel Lino, Caio Jorge. A gente bota aqui o Igor Jesus, o Vitor Roque, o Igor Paixão, e talvez o único nome assim, que me veio de diferente nessa nossa pré-lista, que é o Ryan. Mas aí vem aquela questão, né, Caminho? Acho que
vale muito de quanto ele quer testar ou quanto ele quer consolidar, porque o Ryan é muito bom, não dá para dizer o contrário, né? Ele não joga só como um ponto, ele consegue jogar infiltrando pelo meio, né? É uma característica muito boa dele. Mas, poxa, sendo bem sincero, você vai deixar de convocar o Gabriel Martinelli para convocar o Ryan? É só se você quer muito testar, tipo, e você anunciar publicamente, eu não vou convocar o Gabriel Martinelli, não vou convocar o Rodrigo, não vou convocar sei lá mais quem, porque eu quero testar. Eu não vejo isso hoje, sabe? Por isso que eu falei ali no começo, eu não vejo tanto. Veja quantos nomes brasileiros a gente trouxe aqui, né, ao longo dessas análises, quando joga o nome do Brasil. Não são muitos. Não é porque a gente deprecia o nosso futebol. Mas um nome que eu acho que pode aparecer, até com essa baixa do Richarlison. Não digo que uma baixa, mas o Caio Jorge também não está naquele seu melhor nível. A lesão do Pedro, né? Eu acreditava muito que o Pedro ia ser convocado agora, e não só por ele ser bom, mas é porque o Rodrigo Caetano, né, toda vez que fala de atacante, ele parece que borbulha o nome do Pedro na boca, assim, tipo, como precisamos convocar ele. Eu acho que o Vitor Roque pode aparecer. Eu acho que o Vitor Roque pode aparecer com essa... como você falou, o Richarlison jogando abaixo da média, né, até mesmo o João Pedro, por exemplo, agora ele está oscilando entre titular e reserva no Chelsea, talvez fique de fora. Eu não duvido que ele leve o Vitor Roque. Eu acho que é um nome aí que no ataque pode aparecer como uma surpresa. Não sei o que você acha que pode aparecer aí nessa lista do ataque. Na questão do ataque, a gente tem que falar das pontas e de centroavante. Porque acho que nas pontas a gente tá muito bem munido, né? Além do Vini Júnior e do Rodrigo, tem o Rafinha que dá pra voltar ainda. E com certeza é um nome certo do Ancelotti pra Copa. É muito difícil a gente não imaginar. Até o Estevão, que tá brilhando nesse começo do Chelsea. O Savinho é um nome que tava na Copa com o Dorival e agora com o Ancelotti sumiu, né? A gente nunca mais ouviu falar do Savinho quando a gente toca no tópico seleção brasileira. E o Luiz Henrique, cara, é uma coisa impressionante. Que ele veste a camisa do Brasil, diferente do Joelinton, ele veste a camisa do Brasil e ele vira outro. Ele joga muito bem, ele performou e entregou muito quando ele foi convocado, principalmente no jogo contra o Chile, ele jogou muito bem. Tá, bateu em cachorro morto, mesmo assim. Tem gente que não consegue fazer isso nem contra a Guiné, né? Então a gente tem que colocar isso. Mas, como você falou também do Martinelli. O Martinelli no Arsenal, ele tá jogando muito. Começou a temporada voando. Todo mundo achou que o Martinelli ia ser reserva nesse começo de temporada do Arsenal. E ele mostrou pro Arteta que não é bem assim. Que não existe Arsenal sem Martinelli nesse momento. Então é muito difícil também de imaginar uma convocação sem o Gabriel Martinelli. Agora, indo pra... também... importantíssimo, você falou o nome importantíssimo, que é bom ressaltar, que é de Igor Paixão, jogando um futebol impressionante no Olympique de Marseille, sendo o grande nome. Olympique de Marseille, líder do campeonato francês, por enquanto 31 de outubro de 2025, não sei quando você vai ouvir esse podcast, muito por conta das atuações de Igor Paixão. Agora, a gente tem que ir para a questão do centroavante. É um negócio que você falou que é verdade, tem muito nome aberto. Há 3 meses atrás, eu falaria que é loucura uma convocação sem o João Pedro. Hoje, pra mim, é normal. Hoje, eu acho que se o João Pedro não for convocado, pra mim, tudo bem. Temos outros nomes. O Igor Jesus tá jogando muito bem no Nottingham. Eu achei que ele não ia conseguir se adaptar. Ele se adaptou e muito rápido. Ele tá metendo muito gol. O Richarlison, desculpa, mas não tem como. Matheus Cunha é outro nome que, apesar de ainda não ter estourado no Manchester United, é um nome que agrada a todos os treinadores, não, porque ele não faz só uma função, também consegue atuar como meio campista, que é, como a gente comentou, Realmente o Ancelotti tá usando ele, né? Inclusive. Exatamente. Não é um jogando como falso 9 pra ir voltando. O Caio Jorge também caiu muito de rendimento, perdeu um gol contra o Palmeiras inacreditável, que até agora eu não acredito. E um nome que você trouxe muito bem, que se a gente for falar de um 9 no Brasil, tirando o Pedro, é o Vitor Roque. Apesar dele não ser aquele 9 troncudão de área e tudo mais, porque ele tem um Flávio Lopes para isso, ele vive uma fase extraordinária. A gente que tá gravando esse podcast um dia depois do Palmeiras fazer uma virada histórica contra a LDU e classificar pra final da Libertadores. O Vitor Roque, ele não faz gol nesse jogo, mas o que ele jogou foi impressionante. Ainda mais no passe que ele dá pro Veiga fazer o terceiro gol. Ele dá 2 assistências, né? Então, ele é muito mais do que um finalizador. Ele pode ser um nome diferente. Mas eu também tenho que concordar com o meu amigo Rodrigo Caetano, porque é muito difícil não tirar o Pedro dessa lista. Infelizmente ele se machucou. Mas é muito, muito difícil você não pensar no 9. Você pode perguntar para 20 brasileiros. 18 vão falar o nome do Pedro. Perguntar de camisa 9.
Porque o Pedro, ele é totalmente diferente de todos esses 9 que a gente falou. Então, eu acho que tá muito aberta essa vaga para centroavante. Eu acho que ele vai levar 2 centroavantes, um mais pra área e um mais móvel, né? Apesar de que ele gosta de um time que movimenta bastante, com uma linha de 4 atacantes lá na frente. E nesse momento, você falou do Ryan, eu lembrei muito da Copa de 2010. 2010, que todo mundo pediu o Neymar e o Ganso, que eles acabaram de surgir, mas o Dunga não convoca. E parece que o Ryan tá vivendo quase a mesma coisa, porque é um garoto que surgiu, tá jogando muito, brilhando no Vasco, mas o Ancelotti não vai convocar porque, primeiro, não tem tempo, não vai conseguir fazer o teste. Tá, vai convocar agora nessa data FIFA, depois fazer o quê? Gastou uma convocação à toa? Poderia ver um jogador que tá mais consolidado, mais experiente. Então, eu acho que o Raya não vai ser convocado tanto para essa data FIFA quanto para a Copa do Mundo. É um nome pra gente observar para a próxima Copa, né? A Copa de 2030? 2030, é isso. Mas o Ryan, ele tá vivendo a mesma coisa que o Neymar e o Ganso viviam em 2010. A pressão do público, do torcedor pro Ancelotti convocar ele. E ele não vai ser chamado por conta que ele realmente acabou de aparecer para o cenário brasileiro. E tá despontando aí no futebol mundial. Mas, para finalizar, eu acho que meus centroavantes hoje, eu convocaria o Vitor Roque e o Igor Jesus para observar. Eu acho que são os dois que estão merecendo mais a nossa lista. Nas pontas, como a gente disse, tem muitos nomes que estão voando e não vão ser todos que vão ser convocados. Também tem o Antony, esqueci de comentar do Antony, mas o Antony, apesar de estar jogando bem no Betis, não caiu um pouco de rendimento, mas tá jogando bem. Mas não tá jogando mais que esses outros nomes que a gente falou. Agora, para centroavante, o Igor Jesus e o Vitor Roque merecem ser observados. Mais que Matheus Cunha e João Pedro, que estão sendo toda hora convocados e tem apenas lampejos de futebol. Não consegui ainda ver tudo isso para ser um nome. O Matheus Cunha tá bem. O Matheus Cunha tá bem, mas o Matheus Cunha não consegue se firmar. O Matheus Cunha não consegue. Mas eu acho que ele tá se firmando agora. Assim como o Gabriel Jesus fez em 2018 e o Richarlison fez em 22, o Matheus Cunha tinha que ter feito nesse ciclo e não fez. Em 2018, o Gabriel Jesus botou a bola no braço e falou: eu vou ser o 9 da seleção. Fez uma Copa terrível? Fez uma Copa terrível. Mas o ciclo inteiro, o Gabriel Jesus meteu muito gol. Assim como foi o Richarlison no ciclo de 2022. E nesse de 26, a gente não tem um 9 que bateu no peito e falou: eu vou ser o 9 da seleção. Tanto que a gente não tem nenhum nome decidido. Mas eu acho que tem um ponto no Matheus Cunha, que ele sai do radar da seleção até como um 9, né? A gente nem debatia o nome do Matheus Cunha há um ano atrás, se a gente for para pensar. Ele volta justamente jogando numa outra função com o Vitor Pereira no Wolverhampton. Jogando nessa função mais falsa. Então acho que esse é o ponto. Até mesmo no jogo contra a Argentina, que ele é o único jogador que se salva daquela tragédia do Monumental de Nunes, ele também não estava jogando como 9. Então acho que essa é a pressão. Acho que o Matheus Cunha conseguiu se reinventar ao longo da carreira, porque, querendo ou não, ele ficou em baixa, né, no Atlético de Madrid, não foi só na seleção, né? A carreira dele deu uma baixada pós-Olimpíada de 2021, que a gente não esperava. Eu esperava, claro, que ele fosse firmar, né? Ficou até no último dia da convocação da última Copa. Quem vai ser convocado, Pedro ou Matheus Cunha? E foi o Pedro. Né? Enfim, mas eu acho que Matheus Cunha hoje já foge desses nomes como 9. Até por conta de como o Ancelotti está jogando, né? Que ele bota ali o Estevam, bota o Rodrigo, bota o Vini e bota o Matheus Cunha. E fica todo mundo girando. Né? Que eu acho que ele não vê um 9 fixo. E o Matheus Cunha a gente consegue entregar isso para ele. E o Matheus Cunha deu uma assistência, um dos gols do Vini contra a Coreia do Sul, foi absurda. É um contra-ataque, uma tacada de sinuca que até o Vini volta e a ponta foi você. Eu acho que o Cunha está se consolidando. Eu acho que isso é bem legal. É um nome que a gente não trabalhou como no ciclo. A gente trabalhava com Ender, que a gente trabalhava com outros nomes. Mas, enfim. Pra você ver como mudou, né, os nomes de centroavante de uma data FIFA para outra. Mas eu vejo Matheus Cunha com um grande rival que pode aparecer no ano que vem. Neymar Júnior. Porque o Neymar não vai jogar pelas pontas. Então o Neymar pode jogar tanto de falso 9 como um meia centralizado para armação de jogada. E aí quem sairia desse time? Matheus Cunha, com certeza. Tem o Rafinha também que tá machucado agora, que não vai estar nessa convocação, enfim. Mas o Matheus Cunha, acho que até por isso segue, mas eu concordo com você. Se a gente for basear na última convocação que ele chamou 2 atacantes, Richarlison e Igor Jesus, acho que ele pode ir agora de Igor Jesus e Vitor Roque. Então só para fechar, para arrematar aqui com o nosso tempo urge, Felipe Caminho, vamos fazer o nosso palpitinho aqui, né? Vamos lá, a gente fala os nomes de cada posição e fala quem levaria e quem você acha que o Ancelotti levaria. Eu vou começar com o gol. Acho que eu levaria Ederson, Bento e Hugo Souza. Acho que ele vai na mesma também. E você? Eu levaria Ederson, Hugo Souza e Lucas Perry, mas ele vai levar Ederson, Bento e Hugo Souza.
Perfeito. Vamos para a lateral direita. Eu vou manter meu ponto no podcast, levaria Wesley e Dodô, mas acho que ele vai de Wesley e Paulo Henrique. Acompanho o Ancelotti, Wesley e Paulo Henrique. Perfeito. Na lateral esquerda, eu fui convencido por você, vou admitir. Eu acho que ele vai manter 3 laterais, ele vai levar Carlos Augusto, Douglas Santos e Kaique Bruno. Eu levaria esse, mas eu acho que ele vai levar o Alexandro em vez do Kaique Bruno. Mas eu levaria o Kaique Bruno, como você falou. E você? Concordo com o relator. Eu acho que ele vai levar Carlos Augusto, Alexandro e Douglas Santos. Mas no lugar do Alexandro, eu levaria Kaique Bruno. Na defesa, até, tô pensando muito se ele vai levar. Acho que ele vai de 4 zagueiros só, cara. Ele não levou 5 nenhuma vez, mas por mais que fosse interessante, tivesse questão de motivação. Mas eu levaria Marquinhos, Militão, Léo Ortiz e Gabriel Magalhães. Eu acho que ele vai levar isso, e eu só vou botar um parênteses do Beraldo no lugar do Léo Ortiz, não porque eu não levaria, mas por conta da questão de pé, que eu falei anteriormente, e porque talvez esse lance de final de Libertadores pode pressionar. A gente sabe como o futebol brasileiro é chato com isso, né? Não convoca jogador brasileiro, convoca, tá tirando, né? Enfim. Mas eu levaria o Léo Ortiz, tá? Eu acho que talvez o Beraldo possa entrar nessa por conta disso. Você, Camille? Eu acho que ele leva o Carlos Augusto na lateral justamente para ele ser esse zagueiro canhoto. Porque ele pode ser. Pode ser. Ele falou isso, inclusive, numa coletiva. Até. Exatamente. Eu levaria Marquinhos, Militão, Gabriel Magalhães e Léo Ortiz. Mas no lugar do Léo Ortiz, eu acho que ele vai levar o Beraldo. Perfeito. Agora, na volância, eu acho que ele vai levar Casemiro, Andrei, Bruno Guimarães. Eu acho que ele vai levar o Ederson e o Andréas. Eu acho que eu iria com esse... E o Paquetá, claro. Né? Eu acho que eu iria com esses 6 também. Acho que eu não mudaria nada. E você? Concordo com você, só que em vez do Ederson, eu acho que ele leva de novo o Joelinton. Eu acho que ele pode levar o João Gomes, na verdade, como eu falei. Pra mim, eu acho que ele vai levar Casemiro, Bruno Guimarães, Andrei, Joelinton e Lucas Paquetá. Eu acho que ele não vai levar o Joelinton, cara. E vamos pro ataque. No ataque aqui, deixa eu contar só com os... Mas eu esqueci por causa que eu não convocaria o Joelinton, tá? Eu queria muito ver o Matheus Pereira de novo na seleção pra ser esse 10. E daí falta essa questão de esquema tático, né, que a gente estava falando anteriormente. Sim. Já agora, no ataque, eu acho que ele vai levar Rodrigo, Vini, Estevão, Luiz Henrique, Martinelli, e aí fecha com Cunha, Igor Jesus. Eu vou deixar o Vitor Roque também, acho que eu vou gabaritar, não sei você altera alguma coisa. Difícil, porque o Matheus Cunha faz uma outra função diferente do Vitor Roque e do Igor Jesus. Então acho que ele convocaria Rodrigo, Vini, Estevão, Luiz Henrique, Martinelli. Eu acho que ele vai voltar com o João Pedro, com o Matheus Cunha. E eu acho que ele leva mais um centroavante também. Eu acho que vai ser o Igor Jesus. Eu coloco o Roque também, porque ele falou que eu queria muito ver o Vitor Roque na seleção. Pra ver se ele conseguiria manter o padrão que ele tá jogando no Palmeiras. Se ele conseguir repetir o que ele tá fazendo no Palmeiras, ele fica na frente do Igor Jesus. Mas eu acho que nesse momento ele vai levar o Igor Jesus. Eu acho que até por essa baixa do Charles, eu acho que o Vitor Roque vai, até por ele ter falado essa questão de 9, né? Enfim, de nome não, de nomes que jogam no Brasil. E claro, eu acho que o João Pedro ele volta mais pra tentar se consolidar. Tem essa também. Não foi na última, né? Não foi, porque ele tava machucado, mas eu acho que se ele leva o João Pedro, ele tira o Igor Jesus. Não sei, só um palpite, até porque o Igor Jesus quase não... O Igor Jesus quase não entrou na última data FIFA. Mas aí muitos jogadores também não entraram na última data FIFA. Não, mas o Igor Jesus jogou 4 minutos. Então, foi o que menos entrou. Eu acho que o João Pedro iria mais pra se consolidar. Pra ele, a última marcha dele falar: eu sou o 9 desse ciclo. Pode me botar de 9 que eu vou ser o 9. O 9 da Copa, né? Porque o 9 desse ciclo já passou faz tempo. Então, é verdade. mas na verdade, meu eterno 9 não pode ser convocado, que é o Pedro, porque pra mim o Pedro tem que ser o 9 dessa seleção, mas como ele tá machucado, vai ser o João Pedro. É isso então, pessoal. A gente encerra aqui esse podcast, essa nossa discussão. Segunda-feira, dia 3, tem a convocação. O Bernardo Oliveira vai estar na sede da CBF acompanhando lá, como de praxe. E a gente vai estar aqui, claro, para repercutir após a convocação. Então, lembro para você seguir a gente nas redes sociais, Threads, no Instagram, TikTok, @CultiVerdeLine, para você conferir todo o nosso material, todo o nosso conteúdo. E também, se puder, segue aqui a gente no Spotify, no YouTube, para acompanhar os outros podcasts, né, que a gente vai fazer aqui para frente, para essa repercussão, essa prévia da data FIFA, perdão.
E claro, se puder, apoia.se/ContiVerde com R$10 por mês, você ajuda a gente e compartilha esse podcast para ver se, com seus amigos aí se alguém fica batendo cabeça igual a gente ou se vai se consolidar. Felipe Caminho, muito obrigado pela sua participação. Espero numa próxima e vamos ver se a gente falou muita lorota ou se a gente gabarita, vai que essa convocação. Forte abraço. Sempre um prazer, Gabriel. Prazer participar aqui do Conte Verde, do ConteCast. A gente sempre critica, né, quando o treinador convoca a seleção brasileira e tenta convocar a nossa, mas até a gente mesmo bate cabeça, a gente não sabe os nomes que a gente quer, que a gente não quer, a gente muda de opinião, então pra ver como é difícil ser treinador da seleção brasileira. E espero que a gente esteja certo, espero que o Ancelotti consiga trazer novas mudanças, que o Brasil volte a jogar bem, que a gente se empolgue. Acho que a gente precisa de uma empolgação para a Copa e espero muito que o Conte Verde consiga contar essa história bonita do ciclo de uma seleção que começou muito mal e pode terminar, quem sabe, se Deus quiser, com Hexa. Sempre um prazer estar aqui, sempre um prazer receber o seu convite, estou sempre a postos. Siga lá no Instagram e no TikTok, @o_repórterfelipe. Estarei lá, respondo todos os directs, faço conteúdo aí de seleção, de várias outras coisas, de Kings League que o Gabriel não gosta. Então, sempre à disposição, sempre um prazer. Forte abraço, meu amigo. Forte abraço, meu parceiro. E até a próxima, e você também até uma próxima. Conte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui. Até mais.